A gente vai cumprimentar o Dr. Milton de Paulo, nosso psiquiatra aqui, não é? Muito boa tarde. Boa tarde. Já faz tempo que o psiquiatra não fica só cuidando de quem não está bem, legal, maluco total, né? O maluco beleza, né? Quando a gente fala com uma pessoa que está com psiquiatra, tem muita gente que ainda tem um certo receio. Mas escuta, fulano tá louco? Não é, doutor Milton? Boa tarde. Infelizmente, isso ainda é um preconceito que existe, né? Não tem como negar. Mas cada dia mais as pessoas estão se dando conta de que a pessoa necessitar de uma ajuda psicológica, né? De uma ajuda para a mente, não quer dizer que ele esteja louca. Muito pelo contrário. A pessoa que busca ajuda é justamente porque está sã, que quer ficar bem. O homem está ficando ou precisando mais da ajuda de um psiquiatra atualmente, doutor? Você percebe que agravou, aumentou o número de pessoas com problemas? Muito, porque a sociedade atual é muita pressão para pouca... Muita informação também, não é? Muita coisa, entendeu? E principalmente a pressão. Então as pessoas têm muita pressão daqui, pressão dali, e o lazer está cada dia menor. Então, quer dizer, muita preocupação e pouco lazer. Então, as pessoas adoecem mesmo. E a partir da cabeça, tantos problemas de ordem fisiológica, não só psicossomática, né? Mas, assim, podem ocorrer que a gente fica, assim, até amedrontado com o quadro, né? Pois é. Então, a cabeça manda no corpo, né? Manda. Então, se a cabeça não está boa, o corpo adoece também. Com relação a essas doenças, né, que podem trazer, hoje a gente escolheu o tema transtorno alimentar, que eu acho que é muito atual, é um tema, e eu acho que tem aparecido muito problema no consultório hoje. O que é o transtorno alimentar? Para esclarecer primeiro o assunto todo que a gente vai estar falando. Os transtornos alimentares, na verdade, são dois. Tá? Então, é a anorexia e a bulimia nervosa. Na anorexia, a pessoa para de comer. E na bulimia, a pessoa come demais. Então, é mais ou menos assim. A pessoa tem uma visão distorcida do próprio corpo. Então, ela começa a parar de comer porque se acha acima do peso, se acha gorda. Ela se enxerga gorda mesmo? Se enxerga. Como aqueles espelhos que aumentam a gente? Exatamente, é bem isso. Então, não adianta explicar para a pessoa que ela não está acima do peso, porque ela se vê acima do peso. Mas essa mente, ela foi influenciada, por exemplo, pela mídia, pelas revistas que mostram mulheres lindas e esguias, ou ela teve um probleminha dentro dela que dá um clique e ela começa a se enxergar assim? As duas coisas. As duas coisas, doutor. Então a pessoa tem uma tendência genética para isso, então cada dia mais está sendo mostrado essa alteração no cérebro mesmo da anorexia e da bulimia. E paralelamente a isso ela tem uma pressão aí da mídia, das revistas, da mídia no geral, que a pessoa tem que ser magra, a pessoa tem que ter um corpo esbelto, e muitas vezes ela perde esse parâmetro do que é ser saudável e o que é passar disso. A anorexia é a pessoa que deixa de comer? Ela para de comer. Para de comer. Para. Ela chega, e eu já vi casos de pessoas com 1,70. Quando come, ela provoca o vômito, alguma coisa assim? Já é bulimia. Bulimia. É que engraçado, as duas são muito assim parecidas, né? São e não são. Porque elas são diferentes pelo seguinte, na anorexia, a pessoa realmente consegue baixar o peso. Então eu já vi... ela deixa de comer mesmo? Para de comer. Na anorexia. Para de comer. E chega... O bulímico, ele come e provoca o vômito? Exatamente. O problema é o mesmo. As duas pessoas se veem acima do peso. Na anorexia ela emagrece demais, mas na bulimia ela não consegue emagrecer tanto. Porque mesmo vomitando, mas ela continua acima do peso muitas vezes. Geralmente é um quadro mais assim específico para as mulheres, essas doenças, esses transtornos? Isso, até acontece em homens também. Mas a pressão maior é em cima da mulher sempre, né? Essa vaidade, essa necessidade de estar abaixo do peso, de ter um corpo esbelto, é mais pressão em cima da mulher, né? Você vê mais modelos mulheres, você vê mais atrizes mulheres, mais... a exposição é mais feminina, né? Exatamente. A exposição é mais feminina. Agora, chega a preocupar quando isso não está fazendo parte nem da profissão, eu acho, né? Não é nenhuma modelo. E eu ouvi conversas de garotas, amigas, assim, da minha filha, e que está com esse problema. Quer dizer, vai lá no banheiro do colégio e começa a provocar o vômito. E não tem profissão nenhuma e não tem nenhum tipo de causa aparente que necessite essa magreza. Exatamente. E é importante frisar o mal que isso faz. Mal físico e psicológico. Então gastrite, úlcera, esofagite, uma série de doenças clínicas por esse negócio de vomitar. E até psicológico, quer dizer, a pessoa nunca se sente bem, porque continua sempre vomitando. Mas ela tem um tempo, essa doença, para poder estar e procurar uma ajuda médica? Olha, se a pessoa chegou num ponto onde ela sente necessidade de vomitar para tentar se manter acima do peso, já está precisando de ajuda. Abaixo do peso, no caso, né? Abaixo, isso. Já está precisando de ajuda. Isso em torno de quanto tempo, assim, que se a mãe perceber? O duro é que eu fico preocupada, porque as meninas geralmente escondem tudo da mãe, né? Esconde.
Os familiares, eles podem perceber quando a pessoa começa a ter um comportamento diferente com relação à alimentação. Então vê que ela olha, chega na hora do almoço, ela não se sente muito bem, aí às vezes acaba comendo demais, daqui a pouco para de comer, um dia come demais, no outro dia não come. Então quando tem esse tipo de alteração com relação à alimentação, já tem que começar a ficar meio desconfiado. A adolescência é um período muito crítico, porque as adolescentes têm aquele negócio de autoafirmação, de pertencer a um grupo, e muitas vezes elas acabam perdendo essa noção e extrapolando. E acaba vomitando, acaba entrando na anorexia e perdendo muito peso, isso é muito perigoso. Além de, eu tenho a impressão, não sei, você como psiquiatra pode dizer isso, afetar todos os neurônios, né? A má alimentação. Sim. A pessoa acaba o crescimento dela já não vai ser o mesmo. Exatamente, ela está desnutrida. Como toda pessoa desnutrida, ela tem alteração de cérebro, alteração de todo o resto do corpo. Quer dizer, o cérebro acaba não se desenvolvendo como deveria. Existe um agravamento onde pode haver sequelas nesses dois transtornos alimentares, a bulimia e a anorexia? Sim. Em casos mais graves, então a pessoa chega num grau de desnutrição tão grande que muitas vezes não consegue reverter. E a gente teve vários casos aí de pessoas que morreram por isso, inclusive recentemente. Dois modelos aí que entraram num grau de anorexia, quando elas foram internadas já era tarde. Agora, me fala uma coisa. Além da participação familiar, que eu acho que deve estar atenta, né, num caso como esse, em todos os sentidos, tanto observando como conversando, clinicamente, o que é possível ser feito? Que tipo de tratamento é feito na bulimia e também na anorexia? Bom, é assim. Então, como eu disse, a anorexia, as duas, né, anorexia e a bulimia, elas são uma alteração tanto do meio, né, que o meio pressiona para a pessoa ter um corpo esbelto, quanto, né? Exatamente, quanto uma tendência até genética. Tá? É muito difícil tratar sem o uso de medicamento. Muito difícil. A gente até consegue, mas é muito difícil. Então, quando chega nesse ponto, o ideal é entrar com um tratamento conjunto do psiquiatra, né, com relação à medicação, da nutricionista, porque tendo uma alimentação balanceada, a pessoa consegue viver bem. Muitas vezes de psicóloga, para ter uma terapia acompanhando junto. Então, é um tratamento conjunto de todos eles, porque é uma doença muito complicada, né? E nesse caso, vai tratar com o quê, doutor? Porque assim, a depressão, no caso, se tem ansiedade, vai dar um ansiolítico. E no caso da pessoa com esses dois transtornos? Os estudos ainda estão muito iniciais, então ainda é necessário muitos dados para poder ter um consenso. A princípio, nós usamos antidepressivo. Tá? Então, com antidepressivo, a gente vê que é o que tem melhor resposta. Tá? E, mais uma vez, eu sempre friso que o antidepressivo não causa dependência, não deixa a pessoa dopada, não tem que tomar pro resto da vida. Um tempo de tratamento mesmo, né? Exatamente. Então, o medicamento que costuma se usar é o antidepressivo. A gente tem outras alternativas, mas a princípio o antidepressivo é o mais... Eu imagino que a pessoa com a anorexia e também a bulimia não vai querer tratamento porque ela não se vê feia, né? Nem muito magra ou de repente nem muito gorda. Ela não se, ela se ama daquele, tá tudo bem, mesmo porque a cabeça dela não tá legal. Exatamente. Como a família vai se comportar para chegar a levar essa paciente ao médico, essa pessoa, essa moça no caso? Isso é um ponto importante, porque é bem isso. A pessoa acha, eu tô bem, ela tá lá, tem 1,70, doente é você. tá pesando 40 quilos, mas ela se vê bem, fala, eu estou ótima, eu tô ótima. Então, o que deve ser feito nesses casos? Mostrar para a pessoa que o seu namorado, você acha que ele te deixou à toa? Não foi porque você está muito abaixo do peso, entre outras coisas. Então, mostrando esses dados concretos, às vezes a pessoa para pensar, bom, realmente talvez seja razão. Vai ouvir até pode ir, não que ela vai enxergar, né? Exatamente. Porque ela precisa de tratamento. Muitas vezes a pessoa, ela não aceita, mas assim, ela adere ao tratamento, mas não aceita. Faz porque são zero. Não sei se ele se curou, né? Pelo menos ele estava fazendo. Ainda não? Não, tem ainda. Porque ele é terrível. Ele é assim de coisas, por exemplo, um dia o motorista dele passou em cima de um sapo, nossa senhora, na estrada. Ele fez parar, foi lá, voltou, não podia ir de costas pro sapo. É uma coisa assim, todo um ritual. E uma coisa que a pessoa leva a sério. Exatamente. Não adianta tirar sarro, não. Porque é sério. Quem é obsessivo compulsivo. É o lugar certo. E o toque, então, é só tratamento mesmo? Ele não vai se curar, doutor? Olha, é complicado, é difícil falar em cura. Tem gente que trata... Amenizar, ou pelo menos suavizar, né? Não ser um escravo, que o toque acaba sendo escravo. Sim, com tratamento sempre a pessoa melhora. Alguns casos ela fica bem, e fica bem por muito tempo. Outros casos tem que dar uma melhora, mas é uma melhora relativa, vamos dizer assim. Mas sempre o tratamento ajuda bastante. E sim, tem muitos casos que a pessoa fica bem